E aí, meus companheiros e companheiras de leitura, tudo bom com vocês? Eu sou o Zero e estou de volta nessa segunda etapa do vídeo da saga Torre Negra para que a gente possa finalmente terminar essa nossa jornada pelo mundo médio. Firmeza? Vamos lá? Eu vou dividir esse vídeo em 4 pontos, especificamente, que são pontos que eu quero trazer algumas coisas extras relacionadas à Torre Negra, à saga Torre Negra de um modo geral, e que são informações que, se eu fosse colocar no outro vídeo, iriam deixar ele muito mais longo do que ele já estava. Então, vamos lá. Eu vou começar pelos quadrinhos, que começaram a ser lançados em 2007, certo? Até o momento, o último lançamento, se não me falha a memória, foi em setembro do ano passado. E até agora foram lançados 13 volumes, que são divididos da seguinte forma. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu tive acesso a alguns deles, não todos, então eu vou falar algumas coisas por alto, certo? Em que, do primeiro ao quinto volume, nós temos um compilado, na realidade não é nem um compilado, é uma representação gráfica, né, em quadrinhos daquele flashback que acontece no quarto livro, no Torre Negra 4, Mago e Vidro, que é justamente aquele em que ele fala o passado de Holland, como ele era quando ele tinha lá seus 14, 15 anos, quando rolou a iniciação para pistoleiro dele, as primeiras missões dele, o primeiro amor da vida dele, tudo mais, as relações dele com o pai e tal. Sendo que, obviamente, já que é em quadrinhos, e apesar de ser em quadrinhos não mostra tanta coisa assim, mas a gente tem basicamente aquilo que é citado do primeiro ao quarto volume da HQ, o que acontece no quarto livro. No caso, aparecem ele mostra da melhor maneira possível, e a gente vê como acontece desde o momento da iniciação até o contato que Holland tem. A propósito, nessa época, no caso, ele estava com o seu primeiro KT, que era Holland, Alain e Cuthbert. Inclusive um deles tem uma característica bastante peculiar, que é andar com uma caveira de um pássaro aqui no pescoço. O pessoal fica tirando onda com ele por causa disso. E eles indo numa missão, né, após a iniciação deles, mostrando as características de cada um, que a gente já viu no livro. Caso você não tenha visto, terão esse contato depois. A missão que eles vão exercer lá na cidade que eles estão indo, o contato com os homens de Farson, que é o chamado Homem Bom. Vocês vão entender isso dando uma olhada nos livros e tal. O contato deles com tudo aquilo, a influência que aquilo gerou. A diferença é que no livro, no quarto livro, no caso a gente tem esse flashback, mas ele vai até certo ponto, né? Holland é quem está dando o relato e ele chega até um certo ponto e ele para. No caso, a HQ vai adiante, que é a Batalha de Jericho Hill, ou a Batalha da Colina de Jericó, que é... eu não sei se falar isso seria um spoiler. Bom, eu não vou spoiler. É um momento... eu acho que isso não é spoiler. É um momento muito importante, aliás, eu acho que isso é um momento muito importante na história, tanto da história da Torre Negra, quanto para os pistoleiros, quanto para Holland, e em que esse momento faz toda a diferença para ele. E aí onde termina o quinto volume da HQ. No sexto volume é como se fosse uma coisa que acontece após a Batalha de Jericho Hill. Eu vou chamar Jericho Hill, tá? E daí eu acredito que no quinto ou no sexto volume ele fecha esse arco, que no caso é o passado de Holland, né? O passado dele no sentido das coisas que aconteceram de mais relevantes naquele período da história dele. E foram justamente esses volumes que foram lançados aqui no Brasil. Se você for procurar, que foi lançado pela editora Marvel, posso estar falando a grande besteira aqui, mas eu não vi que se foram traduzidas as demais aqui. Eu só as vi em inglês mesmo, inclusive em sites de blogs de quadrinhos e resenhas literárias e tudo mais aqui do Brasil mesmo. Depois da sexta edição a gente tem o sétimo, que é
Lembram que eu falei no vídeo anterior da Torre Negra que havia um conto que se passa antes do Pistoleiro, que é As Irmãzinhas de Elúria? Pronto, o 7º volume é a recontagem gráfica, né, desse acontecimento, desse conto. E a partir do 8º volume são como se fossem episódios dentro da história, já dentro da saga. Então a gente vai ter X episódios dentro do primeiro livro, o Pistoleiro. A gente tem a Batalha de Toul, The Battle of Toul, a gente vai ter The Way Station, que são momentos assim bem específicos que acontecem dentro do primeiro livro. Logo em seguida tem histórias dentro do livro A Escolha dos Três, onde a gente tem um volume dedicado a Dean, um volume dedicado a Susannah, enfim, por aí vai. Eu acho interessante da HQ que o traço ficou muito bom. Eu gostei muito, assim, ele tem uma forma de contagem de história que ela, eu não sei o nome que se dá a esse formato, mas é um formato bastante interessante, foge um pouco do padrão, vale muito a pena, eu recomendo, eu dei uma olhada em alguns e show. Ponto 2, adaptação para o cinema. Então, os planejamentos para o lançamento do filme ou série, vamos começar com o filme, da Torre Negra, foi lá para 2007, que nem quando começou lá os quadrinhos, né? E assim, já passou pela mão de tanta gente, pra vocês terem ideia, passou pela mão até de J.J. Abrams, que foi esse diretor agora de Star Wars, Despertar da Força. E de lá pra cá eles passaram por várias mudanças, tanto indicações de atores, negociações, já adiaram o dia do lançamento umas 3 vezes de lá pra cá, 2007 pra cá. Atualmente a data fixa que eles têm é fixa entre aspas, né? Assim, a previsão de lançamento que eles têm é janeiro de 2017. E estão vendo um ator aí para o Homem de Preto, para Holland. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio. A princípio a ideia era fazer um filme, sendo que depois se tocaram que era muito grande para abranger aquela coisa toda, né? Iriam fazendo uma minissérie de filmes. Aí eu não entendi muito bem, assim, eu não sei exatamente em que decisão está agora, mas houveram 2 grandes decisões. Uma era fazer uma microsérie, né, uma minissérie, e a outra era fazer um filme, né, que é como acontece em muitos seriados, um episódio piloto para apresentar o projeto e tudo mais. E uma série, que nem essas outras que a gente vê por aí, The Leftovers, Game of Thrones, Arrow e tudo mais, contando o restante da história. Se for uma minissérie, assim, uma microsérie, uma minissérie, sem ser filme e tal, eu entendi que vai ser focado muito mais no drama e principalmente nos personagens, até porque deve dar uma noia muito louca você andar com Holland no mundo médio, uma coisa... Você tem que ter nervos de aço. Então... nos resta agora esperar, né? Stephen King já falou que ele está muito esperançoso para isso e vamos ver no que vai dar. Ponto 3, Demons & Wizards. Demons & Wizards é uma banda, assim, eu não sei se poderia chamar assim totalmente de banda, vamos chamar assim, um projeto banda, montado pelos integrantes das bandas Blind Guardian e Ice the Earth, e tanto que o vocalista é justamente Kush, né? Acho que é Kush, é assim que você fala, não sei, do Blind Guardian, que é uma banda muito heavy metal. Meu Deus. Que foi um CD lançado em 2005 por essa banda, Demons & Wizards, que é Touched by the Crimson King, ou tocado pelo Rei Rubro, o Rei Vermelho, que é justamente a grande figura. Não digo a grande figura por trás de tudo, porque a figura por trás da Torre Negra é a Torre Negra, né? Mas é o cara lá que quanto mais os livros passam, mais a gente vai conhecendo. Isso é um detalhe importante que eu não mencionei sobre os quadrinhos, que a gente vê como é o Rei Rubro já no início dos quadrinhos. A gente só vai saber como ele é mesmo nos livros lá na frente. Então assim, fica ligado nisso.
E ele traz muitas informações, outra coisa que eu não falei, perdão, muitas informações que não tem nos livros. Inclusive tem uma wiki, né, uma Wikipédia da Torre Negra, que está em inglês, mas que traz muitas informações a respeito do mundo médio e dos outros mundos lá envolvendo, e que teoricamente toda essa informação advém dos quadrinhos. Ou não? Fica aí a ideia, eu vou jogar o link aqui embaixo na descrição para que vocês deem uma olhadinha e tirem suas próprias conclusões. Voltando ao Touched By, do Crimson King, é uma espécie de... Pelo próprio nome, a ideia é que seja um álbum temático, né? Mas as músicas elas são intercaladas assim entre algumas temáticas que vão desde músicas dedicadas inteiramente a fatos ou personagens da saga Torre Negra, até intercalado. Tipo, tem uma música lá que, pelo que eu andei lendo, faz alusão ao Mágico de Oz e a Torre Negra, um personagem lá. Então, no meio dessas músicas, nós vamos ter músicas como The Gunslinger, que fala sobre que é o pistoleiro, né, que fala sobre Holland. Vamos ter Terror Train, que é sobre o Mono Blaine, que aparece no segundo livro pro terceiro. Nós vamos ter The Wicked Witch, onde eu li que tem uma referência ao Mágico de Oz e a uma bruxa que aparece no quarto livro, que também aparece nas HQs, nos primeiros volumes, que é Hea de Coles. Acho que é assim. Entre outras, assim como músicas dedicadas ao próprio Crimson King, né, como o título fala. Seja como for, as músicas são muito boas, eu recomendo. Terror Train tem um clipe, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhadinha. E vocês dão uma olhada aí no álbum, para darem uma sacada nas músicas. É legal, eu gostei. Quarto e último ponto, porém não menos importante, nós temos Discordia, que é um jogo, olha só que massa, um jogo ao qual nós temos acesso diretamente pelo site de Stephen King, que é um jogo de point and click, ou apontar e clicar, que é daqueles jogos que você joga em um monitor de computador, assim, que você vai mexendo o mouse e você tem um pontinho no qual você vai interagindo com o cenário que aparece na sua frente. A ideia é que ele seja dividido em 3 capítulos e que a proposta é que, assim, o protagonista do jogo, nós protagonistas do jogo, somos integrantes de uma entidade, de uma corporação chamada Tet Corporation, e a nossa missão é andar em um cenário lá na Terra e em outros cenários no mundo médio, atrás de orbes de personagens e artefatos, objetos mágicos, para levar de volta para a Tet Corporation. E nesse meio tempo a gente vai ter que enfrentar agentes da North Central Positronics, da Sombra Corporation, os agentes do Crimson King, essas coisas e tal. E assim, eu posso dizer esses nomes aqui, mas não posso dizer quem são, porque é um spoiler gigante. E eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o primeiro cenário do jogo ele já se passa em um ambiente que aparece no 6º e no 7º livro. Eu posso até dizer o nome, mas eu não posso dizer o que aconteceu lá ou o que você vai fazer lá. Sim, você vai lá atrás, aliás, eu posso dizer, você vai lá atrás de orbes e personagens, de objetos mágicos, mas eu não posso dizer o que aconteceu lá para você saber, porque é um momento assim chave da história com alguns personagens, que é o Dixie Pig, um restaurante. Os outros cenários seriam Fedic, que é uma cidade, e Discordia. O problema é que eu estava jogando e teoricamente era para eu ter acesso, depois que eu terminasse o Dixie Pig, era para eu ter acesso a esses outros cenários, mas ele não me levou para lá, ele me considerou como se eu tivesse zerado o jogo. Eu achei isso um pouco estranho. Mesmo assim, é uma experiência muitíssimo válida. Nós temos acesso visual a um ambiente, aliás, 2 ambientes que são assim chave na história, por onde alguns personagens passam.
E eu recomendo. Bem, fica aí a dica do jogo Discord, eu vou deixar o link aqui. Deixar também o link para o site do Stephen King, que é ótimo. Ah, um último ponto, para não esquecer. Lembram que no último vídeo lá da Torre Negra eu coloquei uma imagenzinha mostrando as conexões dos outros livros de Stephen King com a Torre Negra, como se a Torre Negra tivesse num eixo central de histórias e todas as outras histórias de Stephen King estivessem em uma espécie de aglomerado ao redor que tem ligações diretas ou indiretas com essa torre e esse eixo. Pois é, aquela imagem não é nada comparado a um link que tem lá chamado Connections no site de Stephen King, que mostra a relação direta ou indireta de praticamente quase todos os livros de Stephen King com a Torre Negra. Então assim, eu vou deixar o link aí também, é muito interessante, assim, é muito rico, porque não é apenas os livros dele sob o título de Stephen King mesmo, mas até do alternativo lá que ele usa, que é o Richard Bachman, e é massa. É bem grande a página, eu recomendo que vocês vejam, quem é fã da saga, quem tem curiosidade. Aliás, não, se você ainda não leu a saga, então tome muito cuidado ao ler essas conexões, porque existe uma grande possibilidade de você se deparar com um spoiler. Por exemplo, eu estava lendo uma das conexões lá do livro A Coisa, que eu tô lendo agora, do Stephen King, esse aqui, e ele fala de uma possível conexão de um personagem que aparece em um dos livros da Torre Negra com o Coisa ou A Coisa do livro A Coisa. Enfim, é isso, pessoal. No mais, era isso que eu queria passar para vocês, essas informações complementares. Eu espero que vocês tenham gostado. Avalie o vídeo para auxiliar a gente, pode comentar também, compartilhe aí com a galera para que eles conheçam essas coisas extras. Às vezes a gente só tem acesso aos livros, às vezes a gente só conhece os quadrinhos. A informação hoje ela circula numa velocidade e numa amplitude assim muito grande. A gente pensa que todos têm acesso a todas as informações que a gente tem, mesmo eles tendo o mesmo nível de acesso que a gente, mas às vezes não. Não é bem por aí que a coisa funciona. Então, espalhe aí para o pessoal conhecer, beleza? São informações legais de se conhecer, ainda mais de um mundo tão rico, criado por esse autor tão singular, que é Stephen King, essa saga ótima. E é isso. Obrigado pela atenção, por ter visto o vídeo até aqui. Boas leituras e até os próximos vídeos.